O Vem da Rua reflete o que o brasileiro pede, o Brasil que ele quer viver. O Vem da Rua está no ar. Presidente Alfredo Nascimento, qual o balanço que o senhor faz do ano? E quem avança, o Brasil ou a crise? Olha, Fernanda, eu vejo da seguinte forma. Uma sucessão de fatos levou o Brasil a mergulhar numa ciranda que imobilizou o país. Vimos ser instaladas uma crise econômica e uma crise política, uma alimentando a outra. Perdeu-se a confiança, a esperança e, com elas, até um pouco da nossa memória. Porque o Brasil, diante de maus momentos, sempre apresentou, em contrapartida, um histórico de superação e de conquistas. E foram muitas ao longo dos últimos anos. Não podemos nos esquecer disso. Não houve crise na nossa história que não tenha sido vencida. E a vida sempre melhorou para os brasileiros. Tenho certeza de que vamos continuar avançando. Eu confio no Brasil, na força e na vontade de vencer do povo brasileiro. Eu acho, presidente, que nós precisamos acabar com esse blá 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 na política. É muita conversa fiada e muita lavação de roupa suja. É, Jacobo, parece que o Brasil parou para ouvir um falar mal do outro. Ninguém aguenta mais isso. É muita conversa improdutiva impedindo o Brasil de produzir. Por isso, Maurício, é como nós falamos lá no Paraná. Menos conversa e mais ação. É isso que o povo precisa e espera da gente. A ordem é essa, Jacobo. Como líder do PR na Câmara dos Deputados, tenho a obrigação de fazer valer só o que é de interesse da sociedade. E não é um mau momento que vai abalar a grandeza do Brasil. O bom é o que vem da rua. Notícia boa, hoje em dia tá meio difícil, mas parece que com o senhor a história é diferente, né, ministro Antônio Carlos? A redução na tarifa da ponte Rio-Niterói, que o senhor anunciou, é muito bem-vinda, já que quase tudo aumenta e pesa no bolso do brasileiro. O senhor consegue baixar o preço de algo que faz a diferença no dia a dia das pessoas. Mas além dessa excelente notícia, a gente pode esperar por outras? Com certeza, Fernanda. A redução da tarifa da ponte Rio-Niterói foi uma conquista e tanto do nosso ministério. Mas já temos outras. Acabamos de inaugurar a ponte estaiada de Laguna, que mudou o cenário da região. Uma obra linda que não só ampliou o potencial turístico, como desafogou o transporte de cargas, gerando enormes benefícios sociais. E pelo que a gente está vendo aqui, ministro, é uma obra fantástica mesmo, né? É uma obra maravilhosa, como também é de dar orgulho à ferrovia transnordestina, que continua com as obras em pleno andamento. Uma construção gigantesca em todos os sentidos. Ela vai integrar o Nordeste inteiro e fazer a ligação com portos estratégicos. São mais de 1.700 quilômetros que vão colocar todo o Nordeste nos trilhos e um desenvolvimento que a região jamais experimentou. Os benefícios econômicos e sociais serão imensos. É o Brasil pagando uma dívida histórica com o Nordeste. Muito bom, ministro. Muito bom ouvir isso. E tem uma outra dívida histórica que está sendo paga. Esta é lá no sul, é a Serra do Cafezal, que liga São Paulo a Curitiba, que finalmente está sendo duplicada. É aquela que ficou conhecida como a Rodovia da Morte, né, ministro? Isso, Fernanda, mas daqui para frente ela vai ser conhecida como uma das mais lindas e seguras rodovias do Brasil. Tem gente que usa a crise para criticar, para destruir. Nós usamos a crise para construir, para crescer, para trabalhar mais. O bom é o que vem da rua. Boa parte dos lares brasileiros já tem a vida de toda a família comandada por grandes gestoras. Essa mão feminina também está presente na vida pública. Tenho aqui comigo duas convidadas, dois exemplos que demonstram como essa habilidade faz toda a diferença. Deputada Zenaide Maia. Olha só, eu acabo de apresentar uma emenda para limitar as taxas de juros e coibir o abuso praticado pelas instituições financeiras e dizer não à ganância dos bancos. Queremos estabelecer normas para impedir que aqueles que não conhecem bem o sistema sejam explorados e se tornem vítimas de empréstimos, de financiamento e de cartões de crédito. De um lado, evitamos as dívidas impagáveis, que destrói as finanças da população. De outro,
contribuímos para uma melhor circulação do dinheiro e para a saúde da economia. Deputada Gorete Pereira. Eu queria destacar uma emenda que criei para fazer parte do Programa de Proteção ao Emprego, um programa importantíssimo para o momento que vivemos. Nessa emenda, eu proponho que no acordo coletivo entre a empresa e o sindicato da categoria seja instituído o banco de horas. O banco de horas permitirá ao empregador a liberação do empregado por 1 ou 2 turnos de trabalho sem prejuízo da produtividade. E os trabalhadores terão a grande vantagem de manter o emprego e a renda da família e ainda de dispor de um tempo livre para utilizar como melhor lhe convier. O bom é o que vem da rua. A saída para a crise exige ações pontuais e imediatas. E ao mesmo tempo em que é preciso cortar gastos de um lado, do outro é preciso incentivar investimentos. Aqui comigo, 2 senadores da República com as ações de cada um dos lados. Senador Vicentinho Alves. O país passa por um momento delicado em sua economia. E a responsabilidade do poder público é equilibrar as contas, gerir recursos de forma consciente e assim garantir aos brasileiros um rápido retorno à estabilidade. No Senado Federal, nós estamos fazendo a nossa parte, promovendo uma redução de despesas sem nenhum prejuízo dos trabalhos. Diante de uma crise, as respostas a serem dadas devem ser no sentido de apresentar soluções para voltarmos a crescer. Senador Wellington Fagundes. A falta de confiança no país é apontada, em última análise, como a grande vilã. Aquela que desencoraja investidores, sejam eles internos ou externos. E o que queremos é que o Senado adote medidas legislativas que possam dar segurança jurídica aos investidores. E, com isso, melhorar a produtividade e a competitividade do Brasil. Com a PEC 39, de minha autoria, quero assegurar que as regras dos contratos passem a ser uma política de Estado, garantidas em lei, e que só possam ser alteradas pela maioria absoluta do Congresso. Confiança é tudo em qualquer relação. E no nosso caso, ela tem que ser do tamanho do Brasil. Em meio às crises econômica e política que o país enfrenta, há ainda uma preocupação enorme da população com os problemas de segurança, com o aumento da violência. Senador Magno Malta, o senhor ainda defende a redução da maioridade penal como forma de conter a criminalidade? É preciso fazer a redução da maioridade penal urgentemente, porque a violência no Brasil é um bolo. E redução da maioridade penal é uma das grandes fatias desse bolo. Mas como redução da maioridade penal, você me pergunta? A minha proposta é o seguinte: cometeu crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Porque você tem um elenco de crime que não é hediondo. Com que idade, senador? Com idade nenhuma. Porque ninguém confunde uma escopeta com chupeta. Ninguém confunde mamadeira com 38. Então, quem assassina e comete um crime hediondo, ele sabe o que fez, sabe por que fez e o interesse que ele tinha naquele crime. Então, para mim, não tem idade. Cometeu o crime hediondo, se tiver 13, se tiver 12, se tiver 14, se tiver 15, perde. Porque quem cometeu o crime tem que responder pelo crime que cometeu. O som que vem da rua. Se há algo que não pode faltar na vida da gente, é humor. Principalmente nos momentos mais difíceis. E o Brasil vive um dos momentos mais mal-humorados da sua história com seus políticos. Deputado Tiririca, sendo um deles, é possível levar alegria aos brasileiros? Tá difícil, mas tá fácil. Em política, só tem um jeito de fazer o povo sorrir. É fazendo um trabalho sério, é tratando o povo com respeito. Se você quer dar alegria ao povo, o segredo é ser honesto, é andar direito. É não fazer da vida do outro uma piada. Eu sei que tem muito abestado por aí fazendo atrapalhada, mas o povo não é besta, não. O povo sabe de onde vem a alegria. O povo não é besta, não. Entendi. Tá difícil, mas tá fácil. O som que vem da rua. Pessoal, o Vem da Rua fica por aqui e eu fico com a clara certeza de que o Brasil que você quer é plenamente possível. Basta vontade, gente de boa vontade. O pensamento é um só: colocar o compromisso com o Brasil acima de tudo. Nós temos que acreditar, nós precisamos confiar. O Brasil vai se entender, o bom senso vai falar mais alto. Valeu, gente.
Tchau. O Partido da República.